Muito bem, pessoal. Neste vídeo vamos fazer a correção da prova aplicada de legislação no concurso da Prefeitura de Rio Grande para o cargo de técnico de enfermagem. Essa prova foi aplicada no dia 25 de julho de 2021, ontem, né? Hoje é dia 26, e eu vou fazer a correção para vocês. Lembrando que quem ainda vai fazer os concursos da Prefeitura de Rio Grande para os cargos do edital 2, nós temos no site PGF Concursos diversos cursos preparatórios simulados que vão ajudar vocês bastante nessa preparação. Bom, sobre a prova aplicada ontem, ela apresentou alguns equívocos aqui em legislação, como eu vou mostrar para vocês, e ao longo dessa correção eu também vou sugerir 2 recursos aí, claro, para quem errou as questões, porque quem acertou a questão não vai recorrer, né? Agora, quem errou a questão pode apresentar um recurso para alterar o gabarito ou até mesmo para anular a questão conforme o caso. Pessoal, a primeira questão é sobre a lei orgânica do município. E ela quer que tu marque a correta. A letra A está errada porque ela colocou o quórum de 1/5. E de acordo com o artigo 11, para as sessões da Câmara serem abertas, é necessária a presença de 1/3, não 1/5 dos seus membros. Então a letra A está errada, não é a resposta. Letra B, a convocação extraordinária da Câmara só poderá ser realizada por convocação do prefeito. Não, o prefeito pode convocar, mas não só ele. O presidente da Câmara, 1/3 dos vereadores ou a comissão representativa. Então, está errado por causa do só, né? Não é só ele, conforme artigo 10, letra B está errada. Letra C. É competência privativa da Câmara autorizar o prefeito a ausentar-se do município por mais de 10 dias. Sim, é o que está lá no artigo 20, inciso 3, correta a letra C. Esse é o nosso gabarito nesta questão. Letra D traz o mandato da mesa, e eu falei para vocês, para quem fez o curso, na aula sobre a lei orgânica, eu mostrei para vocês esse esquema, né? Que o mandato da mesa ele é de 1 ano e é vedada, é proibida a recondução para o mesmo cargo. A mesa da Câmara, que vai ter lá o presidente, o vice-presidente, são os próprios vereadores que elegem. Pois é, então tem 2 erros, né? Porque não é de 2 anos, é de 1 ano. E não é permitida, é vedada, é proibida a recondução, conforme artigo 12, parágrafo 2º, letra D está errada. E letra E, as comissões especiais de inquérito terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais para apuração de quaisquer fatos e independentemente de prazo. É verdade. Conforme é verdade não, está errado, né? Conforme artigo 15, a CPI, pessoal, ela é por fato determinado e por prazo certo. Então, tem 2 erros. Não é qualquer fato, é um fato determinado. A CPI é criada para investigar alguma situação específica e com um prazo certo para ser concluída, né? Então é isso. Está errada conforme artigo 15. A única correta é a letra C, aqui na questão 11 da prova de técnico de enfermagem. Questão 12. Questão 12 sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Aquele artigo que tem 78 incisos que tratam dos direitos individuais e coletivos. Vamos dar uma olhadinha na questão? Primeiro, os direitos e deveres individuais e coletivos não se aplicam a estrangeiros residentes no país. Está errado. E quem fez o curso conosco, ou até mesmo que assistiu minha aula que está gratuita no YouTube sobre o artigo 5º, eu explico no comecinho da aula sobre o artigo 5º, que de acordo com a literalidade do texto da Constituição, esses direitos são para os brasileiros e estrangeiros residentes no país. E de acordo com o STF, qualquer estrangeiro. Bom, nem precisava saber do STF, bastava saber a literalidade para saber que se aplicam a estrangeiros residentes no país, porque isso é indiscutível. Que se aplicam para estrangeiros residentes no país, ninguém tem dúvida. Houve já dúvida se um estrangeiro que não mora no Brasil, mas está aqui de passagem, teria direito também. E o STF entendeu que sim. Mas nem precisava saber disso. Bastava lembrar que o estrangeiro residente no país tem esses direitos. Então a primeira está errada. Segunda questão, é livre a locomoção em tempo de paz, podendo qualquer pessoa entrar, permanecer ou sair do país com seus bens. Exatamente, é o que está lá no artigo 5º, inciso 15, correta. Terceiro, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Exatamente o que nós temos no artigo 5º, inciso 17. 4. É livre a manifestação de pensamento, sendo permitido o anonimato. Coisa nenhuma, é vedado, é proibido o anonimato, conforme artigo 5º, inciso 4. Então,
Manifestação do pensamento? Sim. Anonimato? Não pode. Está errado, então, a 4. Então, estão certas somente a 2 e a 3. E quando eu corrigi a prova, eu fui lá e marquei tranquilamente a letra C e segui adiante. E depois, quando eu peguei o gabarito para analisar, só para dar aquela conferida, para minha surpresa, a banca errou a questão. Porque no gabarito apresentado está a letra E. A letra E está dizendo que esse item está certo, mas não está certo. Por quê? É livre a manifestação do pensamento sendo vedado, não permitido. Vedado é o contrário de permitido. Então, a letra E está errada, o gabarito da banca está errado, e se você marcou letra C nessa questão, você acertou a questão, pode apresentar recurso que a banca vai mudar esse gabarito. Eu tenho certeza que a banca vai mudar esse gabarito. Foi erro material na hora de passar o gabarito, ao invés de digitar C, digitaram E. Porque não tem como alguém dizer que está certa a quarta assertiva. Não tem como. Porque é vedado o anonimato, conforme artigo 5º, inciso 4. Então, pessoal, inclusive, quem fez o nosso simulado, eu sempre boto essa pegadinha nos simulados, né? Então, vocês sabiam que isso estava errado, né? Então, pessoal, quem por acaso marcou letra C, apresenta recurso. Para apresentar recurso é muito fácil, é só se dirigir à banca, ali no edital vai dizer como é que funciona, no site agora na semana de recursos vai abrir o espaço para isso, e vocês simplesmente vão digitar, olha, de acordo com o artigo 5º, inciso 4, é vedado o anonimato, então está errado por dizer que é permitido. Por isso, solicito a alteração do gabarito da letra E para a letra C. É isso, é bem simples fazer o recurso, podem ficar tranquilos, escrever com as suas palavras mesmo, e podem ter certeza que a banca vai mudar esse gabarito, não tem como manter. É letra C a resposta aqui, a banca vai mudar esse gabarito. Questão 13, conforme a lei orgânica, são competências do município, mais um problema aqui. E eu acho que a maioria de vocês acertou a questão, mesmo ela tendo um problema. Pessoal, será que é competência do município se organizar administrativamente, respeitando a legislação federal e estadual? Sim. Isso parece certo, né? Só que tem um problema. Isso aqui não está na lei orgânica. A questão é sobre a lei orgânica. Isso aqui não está na lei orgânica. Então eu não posso marcar como certo. Ah, professor, mas está certo? Não está na lei orgânica. Sabe o que eu acho que aconteceu? Eles devem ter se confundido aqui, porque tem outros municípios, não Rio Grande, que na sua lei orgânica tem essa competência. Mas a lei orgânica de Rio Grande não tem essa competência. Foi um equívoco da banca colocar essa questão. Bom, a segunda está errada porque quem emite moeda é o Banco Central, é a União, não é o município, né? A terceira está certa, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos é uma competência prevista no artigo 6º, inciso 6. E a quarta está correta, né? A questão dos serviços públicos também, conforme o artigo 6º, inciso 7º. A quinta está errada, porque material bélico é a competência da União, está lá na Constituição Federal. E decretar estado de sítio e estado de defesa está errado, porque também é competência da União. Então, o que a banca fez aqui? Ela misturou competências do município com competências da União. E, naturalmente, estariam corretas a 13 e a 4. Mas quando a gente vai aqui para as respostas, não tem 13 e 4. E a banca deu correta a letra C, dizendo que apenas os itens 1, 13 e 4 estavam corretos. Bom, eu acredito que muita gente tenha acertado a questão. No entanto, essa questão tem que ser anulada, pessoal, porque ela não tem resposta certa. Por quê? Porque na lei orgânica de Rio Grande não diz isso aqui. A banca se equivocou. Então, o que vocês devem fazer no recurso para anular essa questão? Coloca lá no recurso. Senhor examinador, foi apresentada como correta a alternativa 1 na questão 13. No entanto, essa informação não está no texto da Lei Orgânica de Rio Grande. Por isso, não há resposta correta nessa questão, já que somente a 13 e a 4 estão corretas. Sendo assim, solicitamos a anulação da questão. Porque o candidato não é obrigado a saber algo que não está na lei, né? É isso mesmo. Então, essa questão aqui tem esse problema e tem tudo para ser anulada. Questão 14, essa questão eu trabalhei em aula com vocês, né? O prazo do PAD, inclusive a gente montou esse quadrinho, né?
E o PAD, o processo disciplinar, que é necessário para aplicar as penas mais graves, como demissão ao servidor, ele tem uma duração, um prazo de conclusão de 60 dias, admitida a prorrogação por mais 30. Letra B, o gabarito nesta questão, isso está lá na parte final do Estatuto dos Servidores. Questão 15. Em relação aos vereadores do município, assinale a alternativa correta. É vedado ao vereador, desde a posse, exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal. É verdade, pessoal, é vedado mesmo, a letra A é o nosso gabarito. Pessoal, lá no artigo 25, eu mostrei para vocês no nosso curso que, no momento que o vereador é eleito, ele não tem nenhuma proibição. No momento que é expedido o diploma dele, antes mesmo dele tomar posse, ele já tem as proibições aqui do inciso 1. E depois que ele toma posse, as proibições do inciso 2. Bom, essa aqui, de exercer outro cargo, realmente é desde a posse. Está ali no inciso 2, letra B. Então é a resposta correta. A letra B está errada, porque ela diz que é vedado ao vereador desde a posse firmar ou manter contrato com o município. Não, isso é vedado antes, não é desde a posse, é desde a expedição do diploma, conforme inciso 1, letra A. Por isso está errada a letra B. Letra C, vereador é inviolável em todo o território nacional por suas opiniões, palavras e votos. Coisa nenhuma. Saiu do município de Rio Grande, foi ali passear no Chuí, já não tem mais inviolabilidade, não. Cuidado, hein? Então está errada, conforme artigo 22. É só no município. Saiu da circunscrição de Rio Grande, não tem mais essa inviolabilidade. Letra D, os vereadores devem fazer declaração de bens apenas no início do mandato. Não, é no início e no término de cada ano. No início e no término de cada ano. Então, todo ano ele vai fazer conforme o artigo 23. Não é apenas no início, por isso está errada a letra D. E letra E, o vereador poderá licenciar-se com remuneração? Não, sem remuneração para interesse particular, conforme artigo 26, inciso 2. Então é isso, pessoal. A gente só poderia marcar aqui letra A na questão 15. Questão 16, essa aqui eu coloquei no simulado também, para quem fez nosso curso sobre a Constituição Federal, né, aulas de Constitucional. Eu sempre comparo com vocês os direitos individuais e coletivos do artigo 5º, que são liberdades negativas, coisas que o Estado não pode intervir, em oposição aos direitos sociais, que são as prestações positivas, que é aquilo que o Estado tem que dar para as pessoas. Pois é, e é muito comum que as bancas façam questão como essa, misturando as liberdades do artigo 5º com as do artigo 6º, com os direitos sociais. E essa questão pergunta, qual é um direito social? Direito social, prestação positiva, algo que o Estado tem que fazer para ajudar as pessoas. Liberdade, não. A liberdade não está no artigo 6º, está no artigo 5º. O Estado não deve violar a liberdade das pessoas. Saúde, sim, esse é um direito social. O Estado deve garantir a saúde, é para isso que existe o SUS. Propriedade, não. O Estado pode dar moradia para quem precisa, mas não propriedade. A propriedade é um direito do artigo 5º que o Estado não deve violar. A vida. O Estado não te dá a vida. Quem te dá a vida são teus pais. Então, a vida o Estado não deve dar, não é um direito social. Pelo contrário, o Estado não pode intervir, tirar a vida das pessoas. Transporte, esse é um direito social. Lazer também. Então, 2, 5 e 6 corretas. Letra C é o gabarito nessa questão que justamente misturou o artigo 5º com o artigo 6º. Questão 17 sobre a Lei 8080, já que essa prova era para a área da saúde, né? E aí, uma questão de VOF. A primeira é verdadeira, a saúde é um direito fundamental do ser humano, conforme está no artigo 2º da Lei 8080. A segunda está verdadeira também, né, conforme o artigo 4º, que o SUS é justamente esse conjunto de ações de saúde, tá certo. A iniciativa privada não pode participar do SUS ainda que em caráter complementar. Isso está errado, isso é falso, porque conforme o artigo 4º, parágrafo 2º, a iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. Claro, se eu não tenho na rede pública atendimento suficiente, contrata hospitais privados para atenderem também pelo SUS, sim. Então é falsa essa. E um dos princípios do SUS é a participação da comunidade, sim. Os conselhos de comunidade de saúde que são muito ativos, verdadeiro, conforme artigo 7º, inciso 8. Então como é que ficou? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, letra B, o gabarito nesta questão.
A questão 18 é uma questão muito parecida com uma que eu botei no nosso simulado, que envolve hora extra. Quando eu faço hora extra, eu recebo, além do valor da hora, um adicional de 50% sobre o valor da hora, quando eu fizer hora extra em dias úteis. Quando for em sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo, o acréscimo é de 100%. Lembra desse quadrinho que a gente viu lá no artigo 88? Pois é, caiu na prova, tá aí. Bastava saber que, em regra, vai ser 50%, exceto sábado, domingo e feriado e ponto facultativo, porque aí vai ser 100%. Letra E é o gabarito, conforme artigo 88, questão fácil para quem estudou, é claro. A questão 19, pessoal, tinha uma questão idêntica a essa no meu simulado também, que envolve a questão da emenda à lei orgânica. E a gente estudou que para apresentar uma proposta de emenda à lei orgânica, para mudar a lei orgânica do município, ela pode ser apresentada por 1/3 dos vereadores, ou prefeito, ou 5% dos eleitores. Isso para proposta, para apresentar. Aí, ela vai ser discutida e votada em 2 turnos, e vai ser aprovada se obtiver o voto de 2/3 dos vereadores em cada votação. Letra D, o gabarito, conforme artigo 29, parágrafo 2º. É isso. Letra D na questão 19, questão fácil também. Questão 20. Uma questão de VOF envolvendo férias. Pessoal, as férias têm que ser comunicadas para o servidor com antecedência, de no mínimo, desculpem, com antecedência de no mínimo 15 dias. Então a primeira é falsa porque diz que seriam 3 dias. Não, 15 dias antes, conforme o artigo 94, parágrafo 1º. O servidor que permanecer em auxílio-doença ou acidente por mais de 12 meses contínuos ou alternados não fará jus às férias. É verdade, conforme o artigo 95. Após cada ano, cada 12 meses, o servidor tem 30 dias de férias, independentemente do número de faltas? Não, né, pessoal? Lembra? Até 5 faltas injustificadas tem 30 dias. Depois, conforme aumentam as faltas, diminui o período de férias. Isso está lá no artigo 94, parágrafo 4º, né? Então é falsa essa assertiva. E conforme a lei municipal, em nenhuma hipótese as férias podem ser suspensas. Falso, porque, conforme o artigo 95, parágrafo 3º, em caso de calamidade pública, comoção interna ou motivo superior ao interesse público, é possível suspender férias. Por exemplo, quando estourou a pandemia do coronavírus. Se tivesse profissionais de saúde de férias, poderiam ter sido chamados de volta sim. Então, pessoal, é falsa a primeira, verdadeira a segunda, falsa a terceira e falsa a quarta alternativa. É isso na questão 20, portanto. Como eu mostrei para vocês, somente aquelas 2 questões que eu indiquei que caberiam recurso, as demais todas corretas. Então é isso, pessoal. Espero que tenham se saído bem. Desejo a todos uma boa sorte e quem ainda vai fazer o próximo concurso da Prefeitura de Rio Grande, esperamos vocês no PGF Concursos para turbinar a preparação e revisão de vocês. Um grande abraço e até a próxima.